O médico Nelson Teich é o segundo nome na titularidade da saúde federal que sucumbe frente a uma exigência inegociável do presidente Jair Bolsonaro: o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Depois de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich deixou o comando do Ministério da Saúde na sexta-feira, relatando sua contrariedade em chancelar o uso da medicação por não ter garantia científica de sua eficácia no tratamento da doença. Ambos ministros têm razão. Apesar do entusiasmo político em relação ao medicamento usado originalmente contra a malária, estudos científicos não mostram benefícios da droga para o tratamento da Covid-19. Pelo menos 475 ensaios clínicos estão registrados com diferentes fármacos contra o novo coronavírus. Desses, 145 pesquisam cloroquina ou hidroxicloroquina. Em Manaus, uma pesquisa realizada com 81 pacientes ligou altas doses da cloroquina a mais mortes. As dosagens adotadas foram de 600 miligramas 2 vezes ao dia ao longo de 10 dias e 450 miligramas por 5 dias, com aplicação 2 vezes ao dia, apenas logo no primeiro dia de tratamento. Os indivíduos receberam o medicamento por meio de uma sonda nasogástrica. A taxa de mortalidade foi mais alta entre as pessoas que receberam a maior dosagem do medicamento, 17% contra 13,5% no segundo grupo, que recebeu a dosagem menor do medicamento. No Rio Grande do Sul, 2 etapas de ensaios clínicos estão em andamento, Coalizão 1 e Coalizão 2, desenvolvidos pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ambos têm como foco a utilização da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 associada à azitromicina. Um dos coordenadores da pesquisa, o intensivista Tiago Lisboa, enfatiza que na prática ainda há muita incerteza sobre o uso da medicação, conhecida por ser utilizada atualmente no tratamento de doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Ele destaca ainda os riscos envolvidos no uso da medicação. O cenário hoje é que existe dúvida, existe incerteza, existem dados que sugerem que sim, dados que sugerem que não, e para tentar esclarecer essa incerteza é que a gente está conduzindo o estudo. É uma medicação que tem alguns eventos adversos potencialmente graves que podem acontecer. Por isso, o melhor cenário para a gente testar se ela funciona ou não é o cenário de um estudo científico, de um ensaio que a gente chama de ensaio clínico, né, onde esses riscos são todos monitorados. Então, todo paciente ele fica monitorado para a gente identificar potenciais eventos adversos. A hidroxicloroquina já é conhecido já há muito tempo, é uma droga conhecida há muito tempo, e seus efeitos adversos também são bem conhecidos. E eles podem potencialmente ser muito graves, né, e eventualmente até fatais. A ciência trabalha na busca de tratamentos eficazes e pela cura da Covid-19. Uma resposta positiva parece vir do uso de anticoagulantes. Estudos feitos por médicos de diversos países do mundo estão comprovando a eficácia do medicamento na redução dos tempos de intubação e internação em casos graves. Pesquisadores chegaram ao medicamento graças a um estranho fenômeno percebido nesses pacientes. Mesmo apresentando uma baixa taxa de oxigênio no sangue, eles afirmavam que não estavam sentindo dificuldades para respirar, mesmo com os monitores indicando o problema. No Brasil, destaque para a pneumologista que atua no Hospital Sírio-Libanês, Eunara Negri, liderança no assunto. Ela explica a função da heparina nos casos da Covid-19. Tudo começou no dia 22, 23 de março, foi quando a gente viu o primeiro paciente com corona, e era uma senhora que apresentou uma cianose de extremidades muito importante, um dedinho roxo, né, que a gente fala, e concomitante a um quadro de queda abrupta da oxigenação, com um pulmão com uma complacência normal. O pulmão era fácil de insuflar, mas não conseguia trocar oxigênio. E isso levou a gente a pensar que estava acontecendo um fenômeno trombótico, que a dificuldade no oxigênio de entrar no sangue não era pelo lado do alvéolo, porque o pulmão estava fácil de insuflar, mas pelo lado da irrigação sanguínea, provavelmente por obstrução vascular, que a gente já observava na pele da paciente, uma coisa dessa. Observando isso, naquele dia, como ela já estava apresentando trombose do dedo, ela já tinha indicação de usar anticoagulante, então a gente começou o anticoagulante e a gente foi observando a melhora pulmonar rápida, de 6 a 8 horas, ela foi melhorando a oxigenação pulmonar e o dedinho voltou a ficar rosa, foi melhorando também a perfusão periférica. Dessa hora é que veio o insight e eu fui procurar os colegas do Hospital das Clínicas que estavam fazendo as autópsias minimamente invasivas lá nos pacientes falecidos por Covid, e eles tinham soltado um laudo
de que era mais uma síndrome de desconforto respiratório agudo, como as outras síndromes respiratórias graves e tal, e eu fui levantar essa hipótese com eles. Eu falei, eu gostaria que vocês me ajudassem a ver melhor os vasos desses pulmões, porque eu acho que tem trombose aí. E aí, usando a expertise desses colegas, e a gente junto foi ver as lâminas, e a gente achou muitos trombos na microcirculação pulmonar. E assim veio o primeiro trabalho que a gente publicou, já no Journal of Thrombosis and Hemostasis, dos primeiros casos de trombose na microcirculação pulmonar nesses pacientes. A partir de então, e com o sucesso nessa senhora, que já está em casa, graças a Deus, já foi de alta, a gente continuou a fazer isso com os pacientes, com bons resultados. A gente tem agora, dos 27 pacientes iniciais que a gente tratou, dos 27, apenas 2 estão graves na UTI. Os outros todos já foram ou de alta para casa ou já estão na enfermaria em fase de recuperação com fisioterapia. O estudo é pioneiro no mundo e aguarda o reconhecimento de pesquisadores americanos. A ideia foi da gente lá da UTI, só que os colegas de Nova York receberam a nossa aula lá, informal, não publicada, e estão fazendo o protocolo idêntico, com as mesmas doses, só que não citaram a gente. Nós estamos pedindo para que eles citem o nosso preprint, que citem a nossa instituição, e estamos nessa luta aí para fazer. Mas a gente é pioneiro, o mundo inteiro, depois do que a gente falou, é que começou a estudar isso. A doença é grave e exige muito dos pacientes. A recuperação é lenta e depende, na maioria dos casos, de suporte mecânico. Dar o suporte para que o organismo ganhe tempo, né, e consiga se livrar do vírus e controlar a resposta a esse vírus é o que permite que os indivíduos sobrevivam. E normalmente nesses pacientes graves eles ficam bastante tempo dentro da UTI, eles ficam bastante debilitados, mas ainda, na maioria das situações, eles conseguem se recuperar. E por isso o uso da medicação eficaz tem sido o foco dos pesquisadores, que não sonham com um milagre. Entendem que a cura não virá de uma medicação já utilizada para outras doenças. A cura vai passar por um antiviral potente, por alguma coisa. O que a gente está fazendo é tratar as consequências da doença, porque isso acontece em 15 a 20% dos pacientes que são acometidos pelo Covid. 80% tem uma doença mais leve, que não vai nem chegar a fazer essa hipercoagulação. Isso é para os pacientes que têm aquela doença mais complicada, com a formação dos microtrombos, e que vão procurar o hospital com falta de ar ou com oxigenação baixa. Nesses pacientes é que a gente está fazendo esse tratamento. E isso não é a cura da Covid, isso é um tratamento das complicações que o vírus traz quando ele invade o organismo. E o mais importante, o anticoagulante não é uma medicação para ser utilizada por qualquer um, alerta a médica Eunara. Os pacientes que a gente trata são pacientes que estão em estado de hipercoagulabilidade. Então você vai lá como um cabo de guerra e fala, calma, não precisa coagular tanto, e você puxa um pouquinho para cá. Mas se você está numa normal coagulabilidade, vai lá e toma um anticoagulante, você pode morrer sangrando, você pode ter um sangramento na cabeça, sangramento intestinal e morrer sangrando. Então, de jeito nenhum é um remédio para automedicação.